uma pessoa está perguntando se esperança e fé é a mesma coisa. E aspiração, se tem a ver com fé e se tem a ver com esperança. Para nós, a fé é uma qualidade da alma. Nós encontramos a fé dentro da alma, porque é a alma que tem segurança daquilo que ela sabe. Então, a fé é algo que não precisa de nada externo para ela existir. Você não precisa ter comprovação das coisas nas quais você acredita para ter fé. A fé é da alma. A alma é composta de fé. Então, quando você contata a sua alma, quando você se aproxima da sua alma, uma das primeiras coisas que você recebe é a fé. E quando nós temos fé, nós não precisamos de comprovação alguma, porque nós sabemos as coisas, mesmo sem as coisas serem comprovadas para nós. Então, se a alma nos passa a fé na vida eterna, nós não precisamos de nenhuma comprovação para saber que existe vida eterna. Nós não precisamos de fazer nenhuma comunicação com os mortos para saber que lá existe vida. A fé não precisa nada disto. Quando sua alma diz que a vida é eterna e que ninguém morre, na fé você não precisa de mais nada. Você já sabe disto. Isto não precisa de comprovação. Então a fé é uma coisa da alma, que todos têm na alma. A questão é você entrar em contato com esta qualidade da alma. É você ficar consciente desta fé. Porque aí a sua situação na vida muda bastante. Porque aí você tem fé naquelas coisas que são básicas, em certas realidades que fazem parte desta vida e da outra, e você não vai duvidar disto. E você não vai precisar de comprovação. Então uma pessoa que tem fé, ela pode saber de uma coisa que está acontecendo lá no Himalaia. E ela não precisa ver a fotografia daquilo para ela acreditar. Ela, através da fé, ela dispensa qualquer tipo de explicação, qualquer tipo de comprovação. Então a fé é uma situação muito estável, muito segura, muito firme. A fé é a única coisa segura dentre todos esses sentimentos que os seres humanos experimentam. Então a fé é uma coisa da alma, porque a alma está nos outros níveis, então ela não precisa comprovação de que existem outros níveis, então ela tem aquilo nela, e ela nos passa isto. E isto é quando nós começamos a contatá-la, é que nós recebemos esta qualidade. Já a esperança é uma coisa do ego. A fé é da alma. A fé não precisa comprovação. Você pode ter fé em alguma coisa e mesmo que aquilo não aconteça, você continua com fé. Porque a fé não depende de nada acontecer para confirmá-la. A fé é. A esperança é coisa do ego. A esperança é coisa da personalidade que ainda não contatou a alma. A esperança é para aqueles que ainda não conhecem bem a fé. Porque a esperança é você estar esperando algo. Na fé você não tem que esperar nada, você sabe que as coisas são. Então a esperança, se ela não for atendida, você perde a esperança. Se você tem esperança numa coisa e aquilo não acontece, você fica abalado, desiludido. Você perde a esperança. Você fica numa outra situação. Então isto é do ego. Então tem egos que têm muita esperança. E quando a sua esperança é realizada, este ego vai progredindo. Mas se essas esperanças não são correspondidas, o ego arrisca descrer, arrisca desanimar. Então a esperança é uma qualidade do ego. Quem tem esperança, é bom que providencie para ter fé, porque na fé vai estar mais seguro. Na fé, as coisas não precisam acontecer aqui para você as estar vivendo de uma certa forma. Já a esperança é condicionada.
aquilo que se está esperando. Aliás, quem espera é o ego. A alma não espera nada, a alma sabe o que é, a alma se sente num certo estágio e não tem esperança nenhuma. Esperança é do ego. Agora, a pessoa pergunta, aspiração, o que é que tem a ver com isto? Aspiração não é esperança e nem fé. A aspiração é algo que nós sentimos quando o nosso ser interno nos chama para a vida divina, para as elevadas vibrações das coisas superiores. Então, quando o nosso ser interno começa a nos chamar para as coisas superiores, isso nos dá essa aspiração. Quando ele está nos chamando, nós temos então este sentimento de querer descobrir estas coisas superiores. A aspiração não são coisas daqui da terra, coisas daqui. Esta é uma palavra que é muito mal empregada e quando se emprega então esta palavra no correto uso, ela não tem força. Porque nós não vamos aspirar a um emprego, nós não vamos aspirar a ter uma casa. Este é um mau uso desta palavra. A aspiração é um movimento nosso por descobrir as coisas superiores. Então nós aspiramos a estar em um nível superior de consciência. Nós aspiramos a ter uma vida divina. Nós aspiramos a uma consciência superior. Esse é o emprego da palavra aspiração, e não estas coisas triviais aqui da Terra. Esta aspiração, que vem como um chamado de dentro, é em princípio de nós estarmos realmente incorporando estas situações internas, a energia divina. A aspiração tem força para isto, a esperança não tem. A aspiração tem força para isto. A aspiração, como ela vem de dentro, como ela é um chamado que a gente interpreta como uma vontade nossa, então essa aspiração, ela tende a incorporar esta vida divina. Ela aspira, ela quer. E esta vontade que a aspiração contém, esta vontade vem da mente, mas a busca de se chegar lá vem do coração. Então a aspiração tem energia da mente e tem energia do coração, além de ser o resultado de um chamado interno. Então a aspiração é feita do chamado, e quando vem este chamado, e nós então queremos chegar numa vida divina, queremos chegar num nível elevado de consciência, a mente coloca aí a vontade. Então, quando vem a aspiração, a mente está incluída, a mente está aí com a vontade, o coração está com a busca disto. Então veja que a aspiração vem de dentro, mas a vontade e a busca vem da mente e do coração. Agora, para que a aspiração possa se realizar, para que esse chamado possa ser respondido, para que a gente possa estar neste chamado bem à vontade, é preciso que os nossos corpos deem o consentimento. Os nossos corpos, o corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico físico, têm que dar a permissão para que esta aspiração funcione nos planos conscientes. Então o nosso ser interno pode nos mandar esta aspiração, pode nos mandar esta vocação para nós nos unirmos aos níveis superiores. Mas se a mente humana não coloca aí a vontade, se o coração não coloca a decisão de buscar isto, e se os corpos não consentem neste movimento, então a aspiração não chega no consciente. A aspiração fica lá no interno da pessoa. Quem chega a ter aspiração, quem chega a responder a este chamado e quem chega a buscar com toda a sua vontade este chamado, esta pessoa aspira
E ela vê que ela não precisa de palavras para isso. Você vê a oração, a busca espiritual aqui, precisa de palavras nossas, né? Nós precisamos nos expressar. Na aspiração, você não precisa se expressar. A aspiração é totalmente interna. Não é expressa com palavras. A aspiração não é expressa com gestos. A aspiração está lá dentro. Você sabe que aspira e você não precisa manifestar aquilo nem para você. De tão real que é esta aspiração, de tão verdadeiro que é este sentimento, de tão real que é esta situação. Você, quando tem realmente uma aspiração ao divino, você não tem necessidade de demonstrar, você não tem necessidade de revelar, porque você sabe que aquela aspiração está num nível onde o divino está. Então não há necessidade de diálogo quem tem aspiração por alguma coisa. E não precisa também de você estar formando pensamentos a respeito da sua aspiração. Se você começa a revestir a sua aspiração de pensamentos, você acaba nas vontades materiais, você acaba desvirtuando a sua aspiração. A sua aspiração não precisa nem de palavras para explicar e não precisa nem de formas pensamentos, não precisa pensar na sua aspiração. A sua aspiração existe sem nada disso, mesmo que você não pense. Mesmo que você não saiba direito ao que você aspira, você não precisa construir nada em torno da aspiração. Veja que é muito diferente de outras coisas, muito diferente de outros trabalhos. Então isto é um sentimento interno e tão seguro, que quando você aspira a servir o divino, você não tem pressa nenhuma que apareça a tarefa para você servir ao divino. Então quem tem pressa de ter a sua tarefa no serviço, isto não é aspiração. Isto é um movimento da personalidade, é um movimento legítimo da personalidade, que tem pressa que aquilo aconteça. Quem tem realmente aspiração de servir a Deus, de servir ao divino, não tem pressa nenhuma, porque aquela aspiração é suficiente para ele estar vivendo. Então, você tem a aspiração e a aspiração te diz, olhe, você está predestinado a cumprir esta tarefa. Isso está incluído na aspiração. Quando alguém aspira ao divino, ele não tem pressa de encontrar o divino, se há uma aspiração correta. Porque a aspiração lhe diz que ele está predestinado a encontrar o divino. Então a aspiração elimina a pressa, elimina a ansiedade, a impaciência. Agora, muitas vezes nós recebemos esta aspiração e ficamos impacientes, e ficamos ansiosos por chegar àquele ponto. Isto quer dizer que a aspiração foi desvirtuada. A aspiração, no meio do trajeto, foi transformada em desejo. Então tem pessoas que dizem, olha, eu me estranho muito, porque eu aspiro tanto, mas não tenho vontade, não tenho desejo. Eu não tenho uma pressão para isto. Será que eu sou frio? Não, você está na verdadeira aspiração. Porque na aspiração você sabe que você está predestinado a chegar ao divino. A aspiração te leva lá, te ajuda a chegar lá, faz parte deste caminho, mas é tão real, é tão interno, é tão verdadeiro que você não tem pressa. Já aconteceram, não, de seres humanos terem aspiração a servir a humanidade. Mas nunca se soube que Leonardo da Vinci estava com pressa de inventar as coisas. Nunca se soube disto. Aqueles que realmente aspiram a servir a humanidade não têm pressa. Nunca se soube que Jesus tinha ansiedade por fazer milagres. Nunca se soube disso. Nunca se soube que um Ramakrishna, que um instrutor do mundo, ficasse ansioso porque as pessoas não compreendem. Nunca se soube disto. Porque se você fica ansioso por uma coisa que cabe a você
ser instrumento para que aconteça, se você fica ansioso, você não aspira aquilo. Você tem desejo de chegar lá. Este é outro nível. Mas se você realmente aspira, você não tem ansiedade para nada. A aspiração mantém a consciência aberta e alerta. Então, se você tem aspiração, uma coisa que está acontecendo fatalmente ali, uma coisa que está acontecendo normalmente, é a sua consciência e a sua mente se manterem abertas. Se a sua consciência se mantém aberta e alerta através da aspiração, esta aspiração, ela traz uma intensidade muito grande para a experiência que você vai fazer dali por diante. Então você tem uma certa aspiração. Aquilo permite que você faça as suas experiências internas e espirituais com muita intensidade. A aspiração leva você a fazer as suas experiências de forma inequívoca, de uma forma tão intensa que você não possa duvidar das suas experiências. Isto é trazido pela aspiração. E quando essa experiência que você vai fazendo é muito intensa, é a intensidade disto que vai te levando à transformação. Então não há possibilidade de transformação verdadeira se você não aspira. Mas você tem que aspirar sem pressa, sem ansiedade. Você tem que aspirar a evoluir, sabendo que você é predestinado a evoluir, que não há como você não evoluir, isto faz parte da aspiração. Então as suas experiências evolutivas são tão intensas que começam a mudar você e começam a mudar as coisas. Então é muito importante você ter aspiração. Mesmo que aquela aspiração não esteja concretamente se apresentando, porque mesmo que ela não esteja se apresentando concretamente, estão acontecendo outras coisas. A sua mudança, a sua transformação é muito mais segura, muito mais efetiva. A sua transformação é muito mais real. A sua transformação muda as coisas que estão ao redor. Tudo isso é energia da aspiração. E até que comece a acontecer aquilo a que você aspirava, que pode não acontecer daquela maneira, se você não está muito coligado com isto, e se você não está muito nesta energia, muitas vezes você desanima. Com o desejo de fazer as coisas, nós desanimamos. Com as boas intenções, nós desanimamos. Então, se eu tenho uma boa intenção de servir ao mundo, eu posso desanimar quando vejo as dificuldades. Se eu tenho uma vontade humana de servir o divino, e se eu não me sinto servindo ao divino, aquela vontade passa, aquela vontade se apaga. Mas se eu tenho aspiração, eu não dependo de nada disto. Eu nem dependo daquilo que eu aspiro acontecer. E nesse ínterim estão acontecendo coisas que realmente estão nos transformando. Então a aspiração, no fundo, é muito misteriosa. A sua aspiração, se existe, você não sabe onde ela te leva. Você não sabe o que acontece em você e na sua vida através da aspiração. Acontecem certamente mudanças profundas. Acontecem mudanças que não poderiam acontecer se você não aspirasse a isso. Na nossa consciência humana, nos nossos corpos, principalmente no corpo mental, a aspiração não é natural. Então, para os nossos corpos ou para o nosso mental chegar até a aspiração, é preciso um grande trabalho do eu interior, da alma, porque isso não é natural para os corpos. Os corpos têm desejos, não aspiração. Então os corpos têm que ser muito trabalhados pela aspiração para eles chegarem numa calma, num equilíbrio e para eles perderem esta ansiedade e esta impaciência de se chegar naquilo que se tem que realizar.
É quando esta aspiração chega no consciente, chega na mente ou chega nos corpos, é aí que ela se desvirtua em ansiedade e em impaciência. Então nós temos que zelar pela nossa aspiração. Se nós temos uma aspiração lá no fundo, lá no profundo, à medida que vamos tomando consciência dela, cuidado para a mente não entrar aí e não nos tornar ansiosos. E não nos tornar impacientes, porque isto vem da mente, isto vem dos corpos, e não da fonte da aspiração. Bem, vamos ver então se nós fazemos um pacto, não? Com esta energia da aspiração, e vamos ver se correspondemos à medida que isto começar a florar. E quando começarem a ter pressa, a ter ansiedade por alguma coisa às quais vocês aspiram, então se lembrem que a mente já entrou aí. Então, vá através da mente, vá buscar lá dentro de você esta energia, porque aí você se acalma, aí você se harmoniza e aí você vai chegar verdadeiramente a servir ao divino. Porque quando a alma manda a aspiração, não é para você querer nada desta terra. Quando a alma manda esta aspiração, é para você ter vontade de servir ao divino. E isto deve bastar. Quando você tem vontade de servir ao divino, quando você aspira servir ao divino, você pode aguardar quieto. Você pode ficar tranquilo, pode aguardar, porque isto de uma certa forma já deve estar acontecendo. Então a aspiração não precisa de resultados, a aspiração não precisa de comprovação, a aspiração não precisa que venha algo atendê-la. A aspiração é um estado da alma. E quem tem aspiração deve cultivar, deve dar valor a isso e ser muito grato só por ter isto. Não precisa mais nada. Todo o resto vem por vontade da alma, por vontade interna. Nós estávamos dizendo que a palavra aspiração não é empregada corretamente do ponto de vista filosófico e espiritual. Se vocês forem olhar no dicionário, aspiração é um desejo profundo de atingir uma meta material ou espiritual. É um sonho ou uma ambição. Isto dizem os dicionários mais autorizados. E o sentido espiritual da palavra não é esse sentido que nós damos para esta palavra. Nós nos referíamos ao sentido filosófico da palavra, que nem sempre combina com a definição dos dicionários idiomáticos, que podem ser meramente técnicos no idioma, com respeito à origem de palavras, etc., mas que nem sempre contemplam o sentido filosófico, oculto e interno das palavras. Então, para nós, a aspiração não é um desejo de atingir uma meta material ou espiritual, nem é um sonho e nem é uma ambição. O sentido espiritual da palavra aspiração, como vínhamos dizendo, é um impulso que vem do nosso ser interno, que vem do nosso núcleo mais profundo. Então a aspiração não é por nada que seja material, não é por nenhuma ambição. A aspiração é algo muito puro e que vem de dentro do ser. E essa aspiração que vem de dentro do ser é para que nós ingressemos nos níveis divinos, para que nós cheguemos aos níveis mais elevados possível. Então a aspiração, do ponto de vista filosófico e espiritual, não está ligado a coisas materiais, e nem a ambições, e nem a fatos humanos. A aspiração tem origem no nível mais profundo do ser. E a aspiração, quando vem, o que nós sentimos é uma necessidade por chegarmos aos níveis divinos, por chegarmos aos níveis mais avançados do ser. Então é um emprego diferente desta palavra. Então nós não usaríamos, por exemplo, eu aspiro a mudar de casa, ou eu aspiro a ser advogado. Isto é um mau uso da palavra filosoficamente, porque aspiração não é para isso.
Aspiração não é para coisas materiais.